Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cintia Pinho e nosso assunto hoje são as nossas IAs conversacionais do CRIA, a Cintia e o Iago. Então, como eu já havia comentado no convite, né, os dois são assistentes conversacionais que vão auxiliar o aluno no processo de escrita, né, da redação. Então, eles conseguem atuar pontualmente antes do aluno começar a escrever a redação e após o início da redação também, auxiliando a todo momento. Então, fora da escrita da redação, eu posso começar usando os nossos tutores conversacionais, por exemplo, para fazer perguntas relativos a, por exemplo, que redação que você acredita que eu devo fazer? Qual o tema que você acha que pode cair no Enem? Por exemplo, em 2024 é um primeiro tema que eu posso, né, solicitar aqui para a nossa IA. Então, eu posso fazer uma primeira pergunta relativa a isso, eu posso fazer questões sobre a cartilha do Enem, então dúvidas pontuais sobre escrita de redações, sobre gêneros, né, textual, o que que é uma carta, né, o que que é uma redação dissertativa argumentativa, então eu posso fazer questões fora antes, né, do início. Então aqui, ó, ela me trouxe algumas questões, ó, sobre que eu posso trabalhar, em redação, então ela trouxe aqui 6 temas, né, que eu posso trabalhar. Gostei aqui desse tema, ó, que fala sobre questões ambientais para mudanças climáticas, que vem atingindo muito, né, o Brasil. Então eu posso pegar aqui uma das sugestões e já iniciar a minha escrita dentro do CRIA. Então eu vou abrir aqui para iniciar uma redação, vou ver se tem alguma redação que fala sobre energias, ó, tem aqui, ó, energias renováveis como mecanismo de sustentabilidade. Então, vou escolher esse tema, vou pegar aqui uma redação dissertativa argumentativa e vou iniciar. Lembrando que a qualquer momento ele pode fazer alguma outra pergunta, eu não lembro o que que é uma dissertação argumentativa. Então, eu quero relembrar sobre isso. Posso perguntar? Sim, posso vir aqui, né? E aí já estou com a Cintia, vou continuar aqui a minha pergunta, então vou perguntar aqui para ela o que é uma redação dissertativa argumentativa. Vou ver o que que ela vai falar sobre esse assunto. Então, aqui ela me trouxe, né, o que que eu tenho que fazer dentro de uma redação dissertativa argumentativa, apresentar uma tese, desenvolver argumentos, né, possíveis contra-argumentos também, se eu quero refutar a ideia do tema, enfim, ele traz de forma estruturada aqui, se o aluno não lembra. Então, vou fazer uma carta dissertativa. Então, ele vai explicar o que que é uma carta, vou fazer um artigo de opinião. Então, ele também explica além, né, da estrutura que nós já trazemos pronta aqui, trazemos o texto motivador, né, para o aluno fazer a leitura. Então, está tudo completo. Então, eu vou iniciar a escrita da minha redação, só que antes de iniciar a escrita da redação, eu vou pedir, de repente, uma sugestão de estrutura, né? Qual o planejamento da minha redação que qual o planejamento que você pode me auxiliar para iniciar? O que que eu devo colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Será que ele consegue me ajudar com ideias? Não em si com escrita. Se eu vir aqui, ó, com esse tema e eu pedir para esse tutor o seguinte, escreve, né, uma redação sobre o meu tema. Então, eu vou solicitar aqui para ele que a tutora, né, faça essa escrita. Ela vai vir aqui, né, e vai falar aqui o seguinte: ó, olá, estudante, vamos iniciar uma redação sobre o tema de energias renováveis. E aí ela vem aqui e explica. Ó, primeiramente, é importante ter uma tese bem definida, então ela vai explicar aqui sobre a defesa de tese, então as energias renováveis são fundamentais para promover o desenvolvimento sustentável. Aí aqui ele fala, na introdução, além de apresentar o tema, você deve expor de forma clara e objetiva, procure contextualizar. Aí ele fala aqui no desenvolvimento, ele fala o que eu devo fazer, mas ele não escreve a redação para mim. Então, a ideia, né, do nosso tutor é ir orientando o aluno para que ele também vá ali junto, né, com a plataforma, tudo que o Cria faz, né, além do tutor de redação, auxiliar o aluno nesse primeiro momento. Então, ele já vem aqui com uma estrutura montada para o aluno, de repente, se basear para começar a fazer a estrutura. Então, ele fala aqui, né, ele dá a sugestão da introdução, né, então ele já fala aqui, né,
que eu preciso retomar o tema, que eu preciso contextualizar, que eu preciso defender a minha tese. Então, eu vou seguir e vou começar iniciando um primeiro parágrafo aqui com base já em algumas sugestões que foram dadas. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui um primeiro parágrafo, tentando ali, né, como se eu fosse um aluno mesmo, tentando seguir aqui o que ele falou, né, para tentar colocar na introdução, já inicialmente com as minhas ideias, né? Então eu vou perguntar para ele o que que ele achou dessa primeira introdução que eu fiz na redação. Então eu venho aqui, né, e vou fazer uma pergunta para ela agora, para saber o que que ela acha dessa introdução, porque o nosso tutor inteligente consegue ler ali o que o aluno está escrevendo, ele consegue ver o tema, né, e também me dizer o que que ele acha, né, daquilo que está sendo escrito por partes, ou a redação inteira de uma vez, aí vai muito da forma em que o estudante quer fazer. Olha só que bacana, né, que o retorno. Então, eu escrevi uma introdução que tá muito legal, né, e como eu esperava, aqui ele me fala sobre essa introdução. Então, ele falou aqui que falta uma tese, né, bem definida, que ela deve apresentar de forma clara, posicionamento, né? Então, ele vem aqui e dá um exemplo, por exemplo, de um posicionamento que eu poderia dar. Ele está falando que eu não contextualizei bem, né, o meu tema, eu preciso trazer dados, trazer informações e questões. Ele falou aqui que eu não devo começar uma redação com hoje em dia, muitos países estão falando sobre. Então, assim, tem uma linguagem mais formal para iniciar um texto. Isso aqui, na verdade, é considerado um clichê, né, que a gente sabe. E aí ele fala aqui, procure não apenas expor o tema, mas anunciar os principais argumentos que serão desenvolvidos. Então, ele deu para ver que não tá legal. Aí, para continuar aqui, para agilizar o processo, eu perguntei para ele: você pode me dar uma sugestão de repertório para ajudar a contextualizar aqui? E olha que bacana. Ele me trouxe várias ideias, ele trouxe aqui dados estatísticos, ele trouxe contextualização histórica que eu posso utilizar, ele trouxe alusão de obras artísticas, né, aqui de música, né, do planeta Água, trouxe aqui sobre um documentário, Uma Verdade Inconveniente, né, que alertou sobre riscos de mudanças climáticas. Então, ele já trouxe aqui, aí eu posso ir além e pesquisar mais sobre essa música, por exemplo, para eu ir melhorando essa argumentação. Então, eu vou tentar melhorar aqui essa minha introdução, colocando algum desses itens que ele me apontou aqui nessa introdução para ver se melhora. Então, vamos lá. Bom, agora eu melhorei bem aqui a minha introdução, então vamos ver, né, o que que a Cintia vai falar a respeito disso, né? Então eu vou colocar aqui, vou perguntar para ela o que que ela achou dessa alteração na redação. Bom, então vamos lá para o que ela falou aqui. Então, ela falou aqui que eu fiz uma boa contextualização, né? Que eu fiz o apontamento dos desafios existentes, que a linguagem mais, né? Que eu usei uma linguagem mais formal e objetiva. E ela ainda trouxe aqui algumas sugestões de melhoria, né? Apresentar de forma mais direta a tese. Então, ela disse que acha que eu posso dar uma melhorada aqui na tese, anunciar os principais argumentos, enfim, deu mais algumas sugestões, mas eu vou seguir aqui com o texto, né? Mais para vocês verem, porque a ideia é só para vocês entenderem como que funciona aqui o tutor, que ele pode ir perguntando. Então, eu vou inserir dois parágrafos agora bem ruins, né? Para vocês entenderem o que o tutor vai falar quando o aluno colocar textos assim bem ruins mesmo dentro da redação. Bom, eu pausei o vídeo aqui para colocar uma redação, um texto mais ruim aqui, como eu falei para vocês, dentro dessa redação. E aí eu perguntei aqui para a IA o que que ela acha. Ó, terminei minha redação, o que que você acha? Então eu coloquei aqui muitos textos que não seriam legais. E aí vocês podem ver aqui que antes a gente já tinha perguntado, né, sobre a redação, né, da introdução, ela disse que estava legal, só que aí quando eu inseri o outro texto, falei que eu tinha terminado a redação, o que que ele achou?
Então ele achou diferentes pontos, eu coloquei muita gíria aqui nesse texto, eu coloquei saiu bem da colocação formal aqui, eu coloquei coisas que de fato, não eram bacanas, né, colocar aqui na redação. Então ele falou aqui da linguagem, que eu usei, que não foi legal, ele falou da minha argumentação, que eles não são boas, que eles estão bem superficiais, que eu preciso desenvolver mais. Ele falou da estrutura da redação, que eu não estou seguindo a estrutura dissertativa argumentativa. Ele falou sobre coesão e coerência, que não está legal. E aí ele deu aqui, falou que eu precisava revisar o texto, né, e melhorar. Então eu perguntei aqui para ele, o que que você acha que eu devo colocar no segundo parágrafo, né? Já que meu parágrafo não tá bom, como que eu devo continuar o meu raciocínio aqui do primeiro parágrafo? Então vamos ver o que que ele falou, né? Então ele veio aqui, trouxe várias, ele falou de novo que estava muito ruim, e ele falou de novo da minha argumentação superficial, e aí ele trouxe aqui, ó, para aprimorar, o que que você tem que fazer? Utilizar a linguagem formal, desenvolver um argumento sólido, diversificar as fontes de energia, fundamentando com dados estatísticos e tudo mais, estabelecer uma linha de raciocínio, com pronomes, conjunções, reconhecer possíveis contrapontos e críticas, né? Então, reparem, a nossa IA, ela foi alimentada com a cartilha do Enem, ela foi alimentada com artigos escritos por um profissional de língua portuguesa, então ele aprendeu com ele, então ele está muito especializado, né? Então ele vem trazendo aqui exatamente o que ele precisa, né? Então reconhecer possíveis contrapontos, críticas, se eu tiver que refutar, né? Consultar o repertório sociocultural, porque eu queria, né? Ele traz ali dentro do nosso blog muitos repertórios bacanas, né, para o aluno ler e trazer. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, então já que você está falando de repertório, que eu queria ter, você pode me trazer um repertório para que ajude para eu escrever o segundo parágrafo, seguindo o raciocínio do cria? Aí ele vem aqui e traz, olha só que bacana. Então ele vai lá, ele faz a leitura do nosso blog, dos nossos textos motivadores, e ele fala aqui, ó, que o IPCC é uma referência mundial de estudo sobre aquecimento global, né, e que ele fala aqui sobre as emissões do gás carbônico, ele está falando que eu posso utilizar dados, né, e aí ele fala que o que que eu posso argumentar sobre isso, ele não escreve para mim, mas ele fala o que eu posso fazer, né, porque muitas vezes os nossos alunos têm muita dificuldade nessa argumentação e nós sabemos que é na prática que eles vão chegar à perfeição. Então, no início, eles podem usar muito aqui o tutor, mas a gente sabe que quanto menos ele usar e ele tiver obter notas melhores, ele pode ir melhorando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e eu mandar essa redação para a IA, né, corrigir, possivelmente ela vai me dar uma nota muito baixa, né, porque eu usei aqui muitos termos coloquiais, então não ficou legal. Então, eu tô com 360 pontos, porque eu coloquei um texto muito ruim aqui. Então, o aluno, ele vai saber que tá ruim, então a ideia eu nem vou seguir em frente, então eu vou pedir para o tutor me ajudar para melhorar nesse quesito. Então, ele tá falando aqui que eu preciso melhorar. Aí, qual foi a próxima pergunta, né? Então, eu me perguntei sobre o repertório. Então, ele me falou sobre repertório e aí eu vou tentar, né, colocar aqui, eu vou tentar melhorar os meus parágrafos para ficar num repertório melhor, né? Ou eu posso pesquisar outros repertórios, né, além desse. Então, eu vou melhorar aqui essa redação seguindo o que ele sugeriu, tá bom? Então, vamos lá, vou vir com ele pronto já para não perder muito tempo aqui no vídeo. Bom, vamos lá. Então, agora eu inseri aqui uns textos bem melhores, seguindo aqui as sugestões, né, que foram oferecidas. Então, fiz aqui um segundo parágrafo, um terceiro parágrafo, ainda tentando seguir a questão aqui que eu estou falando, né, da questão de que eu preciso diversificar, né, nas fontes de energia, né? Aí aqui eu falo, né, que tem muitos países, como o Brasil, que adotam a hidrelétrica, e aí trago uma fonte aqui falando sobre isso, só que a falta de água faz com que isso seja um problema, e aí eu finalizo aqui tentando solucionar essa questão, né? E aí eu perguntei para ela, né, para Cintiá o que ela achou, né, desse texto. Então, em primeiro lugar, perguntei o que que ela acha da redação finalizada. Ela me trouxe aqui vários pontos positivos,
Só que ela falou que ainda existem aspectos que podem ser melhorados nessa redação. Então, ela falou aqui que na conclusão, além de retomar a tese, seria interessante fazer uma reflexão contundente sobre a importância das energias renováveis. Tipo, eu não finalizei falando sobre essa importância, então talvez seja legal finalizar sobre isso. Alguns parágrafos poderiam ser mais coesos, né, com maior encadeamento de ideia. Aqui ficou muito confuso para mim, porque eu não consegui entender. Busque aprofundar ainda mais alguns argumentos, revise alguns desvios de norma cultas. Aí eu segui aqui, né? Qual seria o item 4, por exemplo? O que que eu não segui dentro da norma culta para ele tentar me ajudar? Aí ele vem aqui e fala, né, que o sabe-se, né? A gente sabe que muitas vezes a voz passiva não é o ideal, que a gente tem que tentar tornar o texto mais subjetivo, e aí ele vai falando aqui o que que eu preciso, ele fala sobre adotar hidrelétrica, ele vai trazendo sugestões que podem melhorar, mas eu não sei se vocês lembram, essa redação ela iniciou com 360 pontos. Então, com as sugestões que eles foram me dando, se eu for enviar isso daqui para a IA, se vocês olharem, ele já melhorou muito a nota, né? Então, ele ainda precisa melhorar algumas questões aqui de argumentação, mas eu já estou com 800 pontos, né? Nessa redação já é uma ótima nota, né? Segundo aqui a IA, então ele ainda está falando alguns pontos, realmente está batendo a nota aqui com algumas questões que ele vem sugerindo, e aí é uma questão do aluno ir melhorando, talvez ele enviar para a IA completa, pegar as marcações, né? Então, ah, não, eu quero deixar como está, e aí eu vou melhorar depois. Então, vou usar as minhas moedas aqui para ver as marcações da IA e tentar melhorar num terceiro momento. A gente teve o primeiro momento do tema, teve o momento agora dele ajudar nessa escrita, agora eu quero ver todas as marcações, o que que foi falado, né, a respeito dessa redação para eu tentar melhorar, né? Então, tem toda aqui a questão, né? Então, como é a minha primeira correção do dia, que eu tenho direito a ganhar algumas moedinhas, né? O que é algo legal aqui, que eu vou ganhar algumas moedas com a roleta, mas a ideia, né, na verdade, é fazer com que a Cintia, enquanto ela corrige aqui, né, eu vou acabar conversando com vocês, porque qual que é o propósito? Que ela ajude o aluno de fato. Então, conforme ela for cometendo alguns erros, ela já vai ajudando antes mesmo das marcações, né? Então, se eu pegar aqui uma redação que não tinha um auxílio, vai ter vários pontos aqui que eu preciso melhorar, né? Vai ter questões de locução verbal, vai ter erros gramaticais que eu preciso melhorar. Esses pontos são muito importantes para eu identificar, mas agora com o tutor inteligente eu tenho mais um artifício pontual ali conforme o aluno escreve para tirar mais esse trabalho árduo do professor, de ficar falando a mesmice, a mesma coisa. Então vamos aproveitar, né? Divulguem aí para os alunos de vocês esse vídeo, né? O que que eles podem fazer para melhorar usando o tutor inteligente. O Enem está chegando, né? Então, para fazer com que eles consigam melhorar ao máximo aí as redações. Bom, então acho que deu para vocês entenderem como que ele pode ajudar. Passem esse vídeo para os alunos de vocês entenderem como que vai funcionar esse tutor. E tendo dúvidas, sempre entre em contato com nós, que nós vamos tirando com vocês. E lembrem que a ideia é saber qual tutor aqui é o ideal, né? Então, um aluno vai usar o Iago, outros alunos vão usar a Cintia, e aí nós vamos entender ao longo do tempo qual foi o melhor tutor para ver o que vai ficar direto aí na nossa plataforma para auxiliar os nossos alunos, tá bom? Até a próxima!